Opa, opa. E aí? Clima Londrina no condado? Nossa, cara, tô com um frio desgraçado até. Olha como tá a cabeleira até. E aí, tudo certo? Beleza, e você? Foi mal aí a demora? Demorei pra conectar aí. Não, Nossa, eu tranquilo, vou tranquilo. até ficar de gorro que o cabelo fica mais bonitinho assim. Pronto. O mercado deu uma azedada hoje aqui, hein? Cara, eu fiquei a tarde toda aí gravando o próximo Stock Pickers e tendo um papo de uma live que a gente vai fazer amanhã. Eu fui só vendo o Aham. mercado azedando, o DI subindo. E meio que sem saber o que aconteceu, estavam falando até de ajuste de posição das NTNs que venceram, mas nem vi se tinha novidade aí sobre o Paulo Guedes. Tenho até medo agora de abrir, se tem alguma É, coisa nova do Paulo Guedes. Eu não sei. é. Acho que o papo de hoje também tem tudo a ver com essa história, né? Porque a gente tem esse eterno home bias aí de comprar só as empresas aqui no Brasil e tudo mais, e agora a gente tem essa novidade aí das BDRs. Quando eu vi que saiu a notícia, vocês do Stock Pickers sempre saindo na frente, e já convidaram como é que é o nome dele? Mário Palhares. Mário Mário Palhares, Palhares, que é o diretor de diretor de produtos novos da B3. produtos da B3. Isso, eu assisti a live lá de vocês, trouxe algumas informações, mas uma coisa que eu achei também um pouco curioso é como CVM e B3 parece que não estão assim tão alinhados, né? Tem uma coisa que um fala, depois o outro fala, a cartilha vai sair, a notícia sai, mas a cartilha não sai, eu não entendo essas coisas, né? Eu achei isso meio confuso também, mas assim, acho que é meio que a CVM já deu a porta de entrada, né? Já, ó, mudei agora, então tá Uhum. na mão da B3 aí, transforme isso, faça isso ser produtivo, transformar em prática o que eles já mudaram ali. Mas eu acho que assim, é um golaço, né? É algo que não tem muito como lamentar, né? A única coisa que foi a pergunta que eu fiz, né, foi por que demorou tanto, né? Porque era uma Uhum. demanda que já existia no Brasil e você podia se alavancar com alguma ação pouco líquida, você podia operar derivativos, um monte de coisa, mas comprar o BDR da Apple você não podia, né? Um negócio Sim, meio. sim. Eu até fiz um vídeo no YouTube falando por que eu achava que essa era uma notícia seria uma notícia boa se tivesse saído há mais tempo. Acho que com isso a gente até compartilha a mesma ideia, né? É, Assim, é claro que a liquidez vai aumentar agora com o varejo entrando, né? E também com maior divulgação dessa classe de ativo. Acho que até pouca gente até conhecia isso, né? Eu acho que com todos esses altos, esses sobes e desces aí dos últimos tempos da bolsa também, muita gente passou a olhar lá fora com mais cuidado, com mais carinho, e a gente teve iniciativas aí de. Eu lembro que em 2016 a Interactive Brokers já tinha, é, já tinha olhado para o Brasil com mais carinho e tinha oferecido assim, facilidade para brasileiros abrir conta lá, então já faz há bastante tempo, mais de 4 anos, né? Depois veio a Avenue também oferecendo uma plataforma voltada para o público brasileiro. E é claro, assim, eu acho que é uma boa notícia, claro, assim, facilita para muita gente, mas eu acho que as pessoas precisam tomar cuidado aí também, porque assim, eu fiquei muito. Apesar, a gente tem visto a liquidez do mercado da Bolsa, né, aumentar muito nos últimos tempos, mas eu lembro de assistir alguns dias durante o ápice da crise, ver alguns papéis de empresas grandes que a gente conhece, assim, com a liquidez secar de um jeito absurdo, né, assim, lembro de Locamérica, assim, Movida, que são empresas razoavelmente grandes, assim, com o book completamente solto, assim, sabe? Sem nenhum tipo de. E assim, essas empresas às vezes têm até formador de mercado. A B3 até fala que vai ter formador de mercado, né? Mas minha preocupação maior é justamente no momento de estresse, porque a é, liquidez vai aumentar, mas eu me preocupo nos momentos de estresse, né? o que eu vi seu vídeo, gostei bastante. Eu até estava me preparando um pouquinho para ver os pontos fortes e pontos fracos, né? Fazendo um pouco do choque de cultura, né? Pontos fortes, pontos fracos. Eu acho Uhum. que tem muito ponto forte que é principalmente na você dar acesso
para o investidor. Mas essa questão da liquidez, realmente hoje ainda é um problema, mas é aquela coisa de não tem liquidez porque não tinha investidor ou não tem investidor porque não tinha liquidez, né? Porque até então era só para institucional. Talvez agora entrando o varejo, isso aí pode dar uma mudada. E o formador de mercado, eu acho que para o cara que quer ter uma parcela pequena da carteira em BDRs, com uma visão de longo prazo, o formador de mercado vai atender ele, porque ele não vai precisar movimentar o tempo todo, o formador de mercado vai me garantir o mínimo ali para operar. Agora, o cara que quer tradear Apple como trade uma Petro 4, esse aí realmente vai precisar de liquidez. E aí é muito do... E sabe, isso é uma coisa... A gente não abordou muito isso no papo, né? Mas existe um ranço a BDR, né, no Brasil. Isso ajuda a explicar porque que demorou tanto também, né? Porque tem ação que simplesmente por virar BDR cai no esquecimento e o mercado simplesmente não negocia, né? Então, a gente tem que ver. Eu acredito que o produto tem grande chance de ter um aumento de volume, que vai aumentar a liquidez. Agora, se vale mais a pena investir lá fora ou por aqui, aí tem muitos prós e contras, né? A gente está até vendo questão do BDR não vai dar aquela isenção de 20 mil reais que a gente tem com ações, né? Então até fala, lá fora é 45 mil reais a isenção. Mas aqui nem os 20 mil que tem por ação vai ter, né? Então isso aí já acaba sendo um problema. Dividendo, você recebe, mas tem uma retenção de 5%. Né? Não chega a ser, meu Deus, mas já é 5%. Mas também tem outras coisas que acaba sendo, não um bloqueio, mas acaba sendo algo trabalhoso para quem quer investir lá fora. Né? Uma tributação diferenciada, né? Na hora de fazer o imposto de renda. Tem que também questão do câmbio que vai, o câmbio que volta. Então, acho que é muito... Uma coisa que o BDR ganha, de fato, é pela simplicidade. Porque pelo mesmo caminho que você ia comprar uma Petro 4, uma Vale 3, você vai comprar uma Apple 34. Então, isso aí você consegue ganhar um pouco de vantagem no BDR. Sim, eu acho que tem pontos, assim, a minha justificativa no final das contas é assim, se você é uma pessoa que está disposta a investir em ações diretamente, ou seja, uma pessoa que está disposta a ir atrás, acompanhar um analista, né, como vocês têm, tem lá na Rico, né, e de carteira recomendada, até XP e tudo mais. Se você está disposto a fazer isso, então eu achava que valia a pena sim abrir uma corretora lá fora, porque você tem acesso a um universo muito maior, não só de ações, né, mas também de outros ETFs. Então, além de, assim, eu não sei se é um exagero meu, tá? Mas assim, quando eu quando eu comecei a pensar, assim, eu preciso investir uma parte do meu dinheiro fora do Brasil, né? Havia a possibilidade de fazer isso através de BDRs, né, ou através de um fundo cambial, poderia fazer na época. Mas para mim, né, lembrando que já aconteceu há alguns tempos atrás aqui no Brasil, e acho que isso pode acontecer em qualquer momento, em qualquer país, né, é o risco do teu dinheiro estar no país, né, o teu dinheiro está fisicamente no país. Então, quando eu tomei a decisão de investir fora, eu falei assim, eu preciso fazer ele fora mesmo, porque assim eu garanto que meu dinheiro está lá. Né? Esse é um excelente ponto, né, Breia? Porque a gente fala de diversificar geograficamente a carteira, é bom para você fugir do risco Brasil, né? Mas o problema é que se vier um risco muito maior, né, um confisco, alguma coisa assim, aí mesmo que você tenha tudo, você está investindo no BDR ou num fundo internacional, mas está aqui no Brasil, né? Você não foge disso. E assim... algumas vantagens que eu também vejo, né? Então, assim, através das plataformas digitais, né? Hoje mandar dinheiro para fora, assim, os spreads são muito baixos, né? Vou dar um exemplo, né? A gente fecha câmbio pela XP, né? A gente paga a Bloomberg pela XP, a Nord, né? A empresa Nord paga lá. Se eu fosse fechar pelo Itaú, o valor era absurdamente mais alto.
Se eu quisesse fazer via uma plataforma 100% digital, seria ainda menor, né? Mas, enfim, acabou exigindo uma série de informações da empresa e tudo mais. Então, assim, esse diferencial de que mandar dinheiro lá para fora era caro, né, diminuiu bastante. Às vezes, esse spread é exatamente aquele spread que você vai tomar entre comprar e vender um BDR aqui na ida e na volta. Porque esse spread às vezes pode ser de 0,5% a 1% na compra, mais 0,5% a 1% na venda. Basicamente, você eliminou todo esse problema de comprar o real, comprar o dólar mais caro, né? Então, por isso eu acho que também facilitou essa questão, né? Além, é claro, das vantagens que a gente já disse aqui sobre tributação. Então, lá fora você tem isenção de tributação até um certo valor e também assim, a contrapartida é que a exigência que você tem que fazer para os informes de rendimento são mais chatos, né? Então, Sim. declaração de IR, se você tiver mais de 100 mil reais fora, você precisa fazer a declaração trimestral também. Então, assim, é mais chatinho, né? Eu queria saber que quem está acompanhando aqui, quem já investe em BDR ou quem já tem conta lá fora, investe diretamente lá fora. Até eu vi, não sei se você acompanhou no Twitter, o João Sandrini, ele trouxe um ponto que eu não sabia sobre o BDR, até vou abrir aqui, sobre o BDR não, desculpa, sobre investir lá fora, que foi para ele o ponto mais delicado, que é sobre a transmissão de herança nos Estados Unidos, né? Se você junta $1 milhão e morrer, 400 mil ficam para o governo. Aqui em São Paulo, o ITCMD ia ser de $40 mil, né? Não de 400 mil, enfim. Na verdade, já tem até uma tramitação aí de que agora a declaração... a Silvia está falando que agora a declaração é acima de 1 milhão. Então mudou. Obrigado, Silvia, por falar. Essa questão como é que fala? Do imposto de renda sobre fortuna lá fora é bem mais complicado, mas para quem tem R$1 milhão, você pode fazer uma trust, se eu não me engano. E aí, pela trust, você consegue fazer essa transferência. É o que muitos americanos fazem, né? Agora, não sei se tem alguém que está assistindo aí que pode também dar uma luz em relação a isso. Mas o ITCMD aqui no Brasil é estadual, né? Então é 4%, eles estão tentando mudar agora para 8%, né? Que é nosso grande amigo Dória, né? Fazendo mais uma papagaiada, né? Para variar, né? Tem algum BDR que você gosta, assim, que já olhou, Salomão? Ou você nem pode comentar sobre isso? Não sei. Eu só não. A gente só não pode investir. A regra lá para investir em BDR é a mesma para. É que ações a gente não pode investir, assim, mesmo com as regrinhas lá que a PMEC permite. No Grupo XP, se você trabalha no research, você não pode investir em ações. Nos BDRs, eu acho que a regra é a mesma para ETF, que você compra podendo ficar 6 meses e com um pedido lá do compliance. Eu nunca parei para investir em BDR, né? Mas agora que pode ganhar um pouquinho mais de liquidez, talvez eu comece a olhar. Mas eu confesso que para a renda variável, como a gente tinha esses bloqueios, eu acabava só investindo via fundos. A minha carteira é totalmente fundos, né? Tudo. Boa. Tem o Mazon Souza que está falando que para simplificar a herança você pode fazer uma conta conjunta. Mais de uma pessoa falou que você pode fazer conta conjunta, o que evitaria esse problema da transmissão da herança, né? Pessoal, a gente está falando sobre BDRs aqui, mas o pessoal, no começo da live, você não tinha entrado, aí estava perguntando sobre possíveis riscos da saída do Guedes. Qual que é a visão lá de vocês, Stock Pickers, XP, enfim, o que você tem dúvida a respeito disso? A gente acompanhou hoje a call com os analistas políticos lá da XP e, assim, primeiro o ponto é a chance de saída dele é baixa, assim, o pessoal não vê, assim, parece que o que foi noticiado aí no fim de semana foi algo muito pior do que de fato né? Porque também tem um pouco do poder de quem consegue plantar notícia com mais afinco aí contra o governo, mas existe essa preocupação com a saída do Guedes, mas
essa preocupação ainda é maior do que o risco, né? O risco não existe. Mas fizeram uma pesquisa, até queria achar aqui o resultado da pesquisa, não sei se você chegou a ver, Bre, acho que aquilo fala por si só, né? Uma saída do Guedes poderia levar o dólar para... Era 6 e pouco, o Ibovespa para bem abaixo do que está agora. Quer ver? Pegar aqui os números exatos para não falar groselha. Aqui, ó. Tá. Na verdade, era perguntando sobre o teto de gastos, né? Mas aí acho que já entra um pouco se a gente romper o teto de gastos, né? O dólar pode ir para 6,50, a bolsa ir para 80 mil pontos e o juros de janeiro 27 ir para 9%. Não era especificamente do Guedes, né? Mas acho que toda a permanência do Guedes passa em torno de manter a agenda de reformas funcionando e respeitar o teto de gastos, né? Acho que essa é uma boa proxy aí do que pode acontecer. Mas, na boa, eu acho que vai ser um grande susto para o mercado se sair o Guedes, mas pelo menos a situação hoje, ele já está... O desgaste em torno dele já está tão grande que talvez o impacto não seria tão grande como foi lá atrás, né? Principalmente porque muitas agendas já passaram, né? Eu acho que o único recado que fica evidente é que o governo liberal não vai ser liberal, né? Mas acho que esse recado já ficou meio que claro com a saída do Salim Matar e do Webel, né? Acho que ali foi uma grande derrota do governo, né? De uma agenda que ficou bem mais comprometida e talvez o stock picking seja ainda mais importante, né? Porque agora, mais do que nunca, você vai ter que escolher boas empresas para investir. Porque a gente está com o juro muito baixo, isso ajuda, a inflação está controlada, isso ajuda, mas agora não vai ser aquela coisa que qualquer coisa vai subir, né? Tem que ser um bom stock picking para escolher aquelas empresas que vão sofrer menos com uma eventual saída do Paulo Guedes, né? Que eu acho, mas só para não tá no radar principal nesse momento, né? A chance maior é de ficar do que sair. Boa. Vou fazer umas perguntas para você aqui. Eu posso responder algumas também, mas vou aproveitar que você teve papo direto com o homem lá. Como é que é o nome dele? Já esqueci de novo. Mário Palhares. Mário. O Diego está perguntando como funciona a compra de BDRs, compram em lotes ou existe mercado fracionário, assim como ações? Posso comprar uma unidade? Não, é que vai ter fracionário. Por enquanto está em 10, né? Ações era de 100, aí o BDR já tinha virado para 10, mas vai ter fracionário de BDR também. Mas assim, a gente está discutindo liquidez, né? A gente está preocupado com a liquidez do BDR. Imagina se não tiver liquidez no padrão, imagina no fracionário. Enfim, tem que ver. Leandro está perguntando... vai lá. Não, é que perguntaram da agenda, não sei que agenda que andou. Bom, vamos lembrar, né? Muita coisa andou no governo, sim. Assim, acho que agora a gente está meio que... Até, às vezes, a gente parece que está acompanhando futebol, né? Ao invés de acompanhar a política, de falar, puta, mas não fizeram nada, esse cara não sei o quê, tem que trocar. Mas tivemos Previdência, tivemos novo marco no setor de saneamento, tivemos as teles, tivemos avanço na agenda do BC, que era o BC+, aí virou BC hashtag. Enfim, tivemos algumas coisas que começaram a andar e já trouxeram uma outra perspectiva, né? O teto dos gastos que até então está sendo respeitado. Acho que o mais importante é manter o respeito ao que já foi anunciado, né? O teto de gastos, e tentar andar com algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, a reforma tributária. Mas não dá para dizer que não foi feito nada. Não, isso aí eu discordo. O Leandro está perguntando como funciona os dividendos nos BDRs. Os dividendos você recebe como se tivesse as ações, a diferença é que fica lá os 5% que tem... Aí eu não sei para onde que vai esse 5%, mas você tendo ação diretamente, você receberia a mais do que se você tiver o BDR. O BDR vai ter uns 5% que vai ficar no caminho que você não vai receber, mas é um direito de ação, então você recebe isso aí. Boa. O Lucas está perguntando se será que teremos alguns instrumentos para investir em ETFs gringos como os BDRs para as ações. Sim, né? Sim, a ideia é que tenha. E isso é muito legal.
Isso aí até foi meio chato, né? Porque eu falei, é porque lá fora é tão desenvolvido o mercado de ETF. Aqui poderia ser mais também, né? Mas é que não tem tanta liquidez. Mas a verdade seja dita, aqui no Brasil também não tem muito ETF a ser feito, né? Você vai fazer um ETF do setor financeiro, até seria legal, né? Mas o Ibovespa já é 1/4 bancos, né? Então, acho que aqui faltam ainda empresas para que a gente possa criar mais ETFs. Lá fora não, lá fora você tem ETF de tudo que é tipo, né? Tem muita coisa aí que dá para operar. Se tiver acesso a ETF gringo, aí é legal. A ideia da B3 é oferecer assim, ao invés de você abrir conta lá fora e comprar o ETF lá fora, você vai poder comprar um BDR que replica esse ETF lá fora, né? E lá o universo de BDRs é gigantesco. Tem que ver como é que vai chegar o custo, o custo também disso, né? Porque os BDRs lá tem que ver se vai valer mais a pena comprar um BDR aqui de um ETF lá fora, porque essa diferença é bem grande hoje. Se você for comparar um ETF do SP500, por exemplo, acho que o IVVB11 cobra 0,20 alguma coisa, 0,21, 22, não sei. E os ETFs lá fora cobram 0,01. Então tem uma diferença grande. De repente os BDRs podem sim virar uma solução até mais interessante, né? Você falou de IVVB11, só desculpa um comentário, hoje batemos máxima histórica do IVVB11, né? O ETF que acompanha o S&P e é dolarizado. Gosto muito desse ativo e, bom, o gráfico dele é uma beleza, né? Tirando ali o solavanco de março, mas parecia o gráfico de IRB na época que IRB era confiável. Boa. Ó, teve até o Marcos aqui tá falando que o imposto sobre herança nos Estados Unidos tem algumas regras. Até 60 mil dólares todo mundo é isento. Após 60 mil dólares a tributação começa em 15% e aumenta 1% a cada 10 mil. Bom, eu vou checar isso também depois, tá? O Baiar está falando que 5% vai para o banco custodiante do recibo. Boa. Olha lá. O grande Andrei está aqui na live. O Andrei está fazendo uma pergunta aqui. O aumento de gastos ajuda o Bolsonaro na popularidade, mas o mercado já deu a letra. O que vocês acham que acontecerá daqui para frente? Bolsonaro preferiria o mercado ou os gastos? Eu vi uma frase hoje que desde que aprovaram a reeleição, todo presidente eleito só pensa em como vai ser reeleito, né? Então, acho que esse pensamento ajuda a responder essa pergunta aí, né? O Bolsonaro já viu onde é que dá para ganhar a eleição, né? Talvez aumentar os gastos é mais fácil do que fazer uma reforma. Mas, assim, até só trazendo um pouco de uma análise sobre isso, hoje no papo que a gente teve com o pessoal de análise política da XP, eles falaram que, não dá para esquecer quem é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele não botou o Paulo Guedes ali à toa, assim, é que ele tem esse jeito dele, que beleza, vamos respeitar o teto dos gastos, é importante, mas, também precisa ter tantos milhões ali, então dá o jeito aqui e dá o jeito ali, né? O Bolsonaro, ele quer a solução, né? Ele não quer mais problema. Então, no final das contas, a gente vai ter agora o orçamento, vai começar a ser desenhado até o final de agosto, o orçamento para 2021. Assim, não ter nada que vai romper o teto vai ser maravilhoso. Agora, ter algo que vai extravasar o teto, eu também não acho que vai ser isso. Eu acredito que vai ter um meio do caminho ali. Quanto mais perto do teto, melhor, já que o mercado já deu a letra sobre isso, mas já diria, se Warren Buffett fosse brasileiro, ele diria, né, never bet against Brasília, porque com Brasília não dá para você querer operar contra. Eu acho curioso o comportamento do mercado nos últimos dias, porque assim, bolsa caiu, né, acho que, sei lá, dos 106 para 199 mil pontos agora, caiu pouco, assim, eu acho. Enquanto o dólar e os juros estressaram bastante, né? Muito. Então, assim, apesar de a gente não ter visto... Geralmente, esses movimentos eram mais sincronizados, né? Então, o que a gente tem visto, talvez, que tenha segurado um pouco o fluxo para a Bolsa, essa mudança secular aí, na vinda de novas pessoas para a Bolsa, até de
de uma mudança na composição da carteira, né, de investidores em geral, não só varejo, mas também outros tipos de investidores, institucionais, fundações que começam a ter que investir mais em ações, mas me surpreendeu com o comportamento do mercado nos últimos dias, né, com os juros abrindo muito. Então você olha aí eu estava olhando só agora, Breia, porque você falou isso. Nos últimos 10 pregões, a bolsa tá aí deve ter caído 6, subido 4, assim, tá meio num lenga-lenga. Ele não perdeu 100 mil pontos hoje, mas está respeitando ali uma certa lateralização. O dólar, ele subiu mais do que caiu, mas também não foi uma super subida. Agora, os juros, se pegar o janeiro 25 ali, vai no meio do caminho, nos últimos 10 pregões ele subiu em 8. E nesses 10 pregões, foi uma alta aí de quase, foi de 5,15 para 5,95 aí, né? Dá uns 80 pontos base, né? Isso aí seria a taxa de juros média aí do período. Então, deu uma bela esticada aí o mercado, que aí isso aí precifica um pouco mais o risco Brasil, né? Como que eles estão vendo o juro no longo prazo. Preocupante. O Andrei estava fazendo uma pergunta aqui, mas eu não sei responder. Que começaram a sair os dados de GPM 10, passando de 10% nos últimos 12 meses. O PCA vai acompanhar e a Selic, né? Não sou economista aí, mas são diferenças, tem bastante diferença aí em cada um deles, né? O GPM está mais ligado à construção, e bom, construção tá bem, né? As coisas pode estar andando bem mais do que a cesta completona do IPCA, né? Talvez isso explique. Mas a inflação, por enquanto, está comportada. Vamos deixar ela lá dormindo. Por enquanto, isso ajuda aí a gente. Teve uma pergunta aqui atrás, né, que é o investidor Ranzinza. Gostei desse nome. O que faria alguém comprar um BDR e não ação diretamente em uma corretora americana para brasileiros, com corretagem zero, inclusive? Então, no vídeo que eu gravei lá no YouTube, né, essa é a minha opinião. Não sei se a minha opinião está certa ou errada. Assim, foi o que eu, estudando, foi a conclusão que eu cheguei. E posso mudar de opinião também, se eu achar. Acho que tem pouco material e pouca conversa a respeito desse assunto, e por isso que eu trouxe o Salomão para a gente falar a respeito disso. Eventualmente ele poderia fazer eu mudar de ideia também. Mas eu particularmente acho que quem quer facilidade, né, e tem pouco dinheiro, tem pouca experiência, então eu acho que o melhor é comprar um ETF que compra a Bolsa lá americana, que é o IVVB11, tá? Então esse é o caminho. Facilidade, precisa de pouco dinheiro, está comprando uma carteira diversificada. O Salomão falou que tem o IVBB11 aí já há algum tempo, gosta bastante. Eu ensaiei muitas vezes para comprar, não comprei, vacilei. Então, assim, agora, eu acho que se você se dispõe a comprar ações diretamente, é uma pessoa que tem vocação, tem mais dinheiro, tem, às vezes, um plano de vida de ter os investimentos lá fora e tudo mais, aí sim eu acho que faz sentido você ter conta numa corretora lá fora, até para você se familiarizar com outros tipos de ativos, né, que sei lá, estudar melhor ETF. Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Eu e você somos caras que defendemos muito a gestão ativa, né? A gente acha que vale muito a pena investir através de gestores que têm um histórico exemplar, que são caras que a gente admira muito, que a gente já teve a oportunidade de sentar na mesa e conversar, caras que são brilhantes no que fazem. Mas a grande verdade é que em mercados mais desenvolvidos, né, os ETFs têm dado trabalho para a gestão ativa, né? Você tem muito mais investidor, e aí, né, você tem uma diferenciação, uma diferença que realmente vai te trazer retornos acima do benchmark, começa a ficar mais difícil. Então, eu acho que ETFs devem ser o futuro, né? Não sei se daqui 5, 10 anos. Eu acho que ainda no Brasil ainda tem uma... eu acho que em mercados como o Brasil, acho que ainda tem... os investidores profissionais ainda se valem muito, né, do relacionamento que tem e tudo mais, e por isso conseguem trazer retornos mais expressivos do que os índices, além dos índices serem muito mal construídos, na minha maneira de ver, porque a quantidade de ações e de empresas que existem aqui são muito pequenas, né?
Mas, assim, eu acho que, eventualmente, daqui 5, 10 anos, a gente vai estar falando em investir tudo via ETF, assim, ou grande parte da carteira via ETF, não sei. Então, para a gente se familiarizar com esse tipo de investimento, por isso eu acho também que vale a pena, né, abrir conta lá fora se você tem vocação para isso. Se não, acho que o VBB11 pode ser uma boa solução, né? Ou se não, compre BDRs, mas com a ideia de sentar e segurar por muito tempo, porque se você for para tradear, provavelmente você vai se esfolar, né? Eu acho que só para não deixar longo aí minha parte, a palavra para operar BDR é simplicidade ou simplificação, né? Se você quer algo mais simples, você consegue operar já direto da bolsa aqui. Pelo fator de liquidez, que ainda é uma incógnita, não dá para saber se você vai operar um BDR como se opera uma Petrobras, é melhor você já comprar também com a cabeça de longo prazo. Aliás, ações em geral você deveria comprar sim, né? Mas com o BDR é que talvez ele não te dê a opção de querer vender no curto prazo com tanta velocidade. Se for uma posição pequena, talvez o market maker te ajuda. Mas se for uma posição muito grande ou algo muito emergencial, você pode ter algum problema aí com BDR. Mas, no geral, acho que é um bom caminho. Se não, tem os próprios ETFs, né? Acho que a diferença do ETF lá fora para aqui dentro é que aqui ainda tem muita ineficiência, que como os nossos próprios índices são ruins, o mercado ainda é pouco maduro, então quem faz um bom trabalho, uma boa lição de casa, pode encontrar ações bem melhores, com uma performance bem melhor do que o índice. Lá fora não, o mercado já super maduro, os índices tendem a performar muito melhor. Eu estava ouvindo até uma gravação de um Stock Pickers que nunca foi ao ar, eu estava ouvindo esse fim de semana, porque entrou a pandemia e aí o papo ficou muito nada a ver com o assunto. Eu estou vendo como eu posso reaproveitar esse conteúdo, que era um cara nota 1000 aí de Private Equity, nem é daqui do Brasil. E ele fala que no futuro, para ativos líquidos, que eu estava falando sobre a indústria quant. Ele falou que a indústria quant não chegou ainda no mundo dos private equities. Mas para ativos líquidos, o futuro é quant, passivos ou fundo, como é que seria? Um fundo de... Quase como se fosse um investidor de ativista, né? Um fundo ativista. Porque quant e passivo não faz ESG. O investidor ativista faz. Então esse é o futuro da indústria de ativos líquidos. Mas isso lá fora, né? Aqui a gente ainda male tem ETF, né? Quiçá a gente ter ETF para substituir os fundos ativos. Eu não estou inventando, não tirei essa conclusão da minha própria cabeça. Eu só olho, a gente olha o que acontece lá fora, é o que vai acontecer no Brasil daqui uns 10, 15 anos, porque é mais ou menos esse tempo que a gente está atrasado, né? Talvez até mais, né? Essa história de desbancarização nos Estados Unidos está rolando já há 30 anos, né? A gente está falando disso há 5, 10 anos aqui, né? O Andrei está falando até aqui que eles usam bastante os ETFs para fazer gestão ativa, né? Aqui nos Estados Unidos tem 2.300 ETFs, né? Aqui a gente dá para contar em uma mão, talvez 2 mãos dá para contar, né? A quantidade de ETFs. Com liquidez é uma mão só. Aí com 2 dá para ter mais gente. O Fernando está perguntando, se ETFs, quando ficam muito grandes, acabam prejudicando o stock picking, já que apenas pegam as maiores sem seleção de empresas? Os ETFs vão, no final das contas, representar índices, né? Então, provavelmente as empresas mais líquidas dentro dos índices. Mas lá fora tem ETF de small cap, de micro cap, de tudo que você tem cap lá, você consegue encontrar. Só para ter uma ideia do que tem de ETF lá fora, né? Quando a XP comprou Infomoney, foi em 2011, eu estava indo numa reunião da XP com o fundador da Infomoney na época. Estava eu e ele a caminho lá da XP e ele estava me mostrando o ETF que ele tinha comprado, que é um ETF que é um ETF alavancado, então ele ficava 2 vezes short numa cesta de ações brasileiras. Ou seja, em 2011 tinha um ETF nos Estados Unidos que ficava short em ações brasileiras. E 2 vezes. E aqui a gente mal tem um que acompanha o Ibovespa, tem outros lá com uma liquidez super baixa e é isso, né? Não tem
não tem muita sofisticação no nosso mercado de ETF ainda. Acho assim, vai ganhar liquidez. Eu acho que vai ganhar. O meu call é que assim, esse mercado vai trazer bastante atenção o dia que XP, Stone entrarem nesse mercado, né? Porque as pessoas. É importante as pessoas também, assim, claro, a XP, além de ser uma empresa que participa de toda essa democratização, mas é uma empresa que todo mundo já conhece, admira e tudo mais, e vai conseguir, muito provavelmente, oferecer, né, com os market makers, um ativo que negocia com alguma liquidez, né? Eu lembro até que durante o IPO muitos clientes e até participantes dos mercados ficaram chateados de não poder participar, né, do IPO aqui, né? Mas mesmo a Stone, né, as pessoas têm a possibilidade, conhecem as empresas e tudo mais, acho que são empresas que vão, né, liderar o aumento de liquidez no mercado como esse. Que outra empresa brasileira que está listada lá fora? PagSeguro. PagSeguro. Tem a... É que eu não sei se é a mesma bolsa, né? Mas tem a Arco também, né? Sim, a empresa de educação. Empresa de educação. A gente tem tanta empresa de educação aqui, né? Que acho que não tem a qualidade que a Arco tem, né? Uma história muito legal. Tem umas empresas bem legais, com umas histórias bem legais que poderiam estar aqui. Agora, se falou da XP, se fosse nos tempos de hoje o IPO da XP, iam falar que Bolsonaro ia falar que faltou patriotismo no Benchimol e abriu o capital lá fora, né? Verdade. Mas assim, ia ser muito legal ver agora, a partir de 1º de setembro, aí você podia pedir lá pro teu chefe, né? Inaugurar esse mercado aí, pô. Ia ser muito legal se fosse casado. Mas a B3 tá em conversas, né? Eu acho que seria um caminho muito legal até para as próprias empresas que querem abrir capital lá fora. E fica aquela coisa de, pô, mas por que não abre aqui? Bom, agora resolveu, abre lá fora e traz o BDR. Mas tem que ter essa contrapartida da liquidez. Talvez eles esperem os primeiros dias ali para ver como o mercado vai reagir, para depois entrar em conversas disso, né? O pessoal... Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Teve uma pergunta aqui que mandaram pela interrogação. O pessoal está falando que a B3 demorou demais e que agora todas as empresas estão todas caras, né? Tem alguma empresa lá fora que você olha, que você gosta? Assim, de perto? Nunca fiz uma análise fundamentalista de empresa lá fora. Quando a gente fez um Stock Pickers para falar de ações internacionais, eu fiquei muito impressionado que tudo lá é negócio, né? Porque a gente fica pensando... Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, piriri, pororó. E quando a gente trouxe o Thiago Harada da Verde, ele falou que a maior posição da Verde era a Domino's. Porra, Domino's? Tipo, o cara tá comprando uma empresa vende pizza, né? E ele até falou, não, a Domino's é uma empresa de tecnologia. Por coincidência, ela também vende pizza. E explicou o modelo de negócio. E o pior é que a ação tá indo muito bem, né? E é bem legal, assim, o fato de você ver, assim, tantos negócios que você nem dá tanta coisa para ele, né? Mas, na verdade, quando você começa a olhar sob a ótica de um ativo financeiro, você vê muito mais coisa, assim, do que simplesmente uma vendedora de pizza, uma vendedora de tênis ou uma rede social. Você começa a entender melhor como que funciona, como é que dá dinheiro isso, né? Então, mas ainda não comecei a olhar nenhuma ação assim especificamente lá fora. Assim, agora não, né? Mas assim, há tempos atrás tinha empresa tipo Google, Facebook negociando a 20 e poucas vezes lucro. E assim, tem empresa na Bolsa Brasileira negociando a 40, 50, 60 vezes lucro. Com a mesma pegada tech, né? E as empresas lá muito mais estabelecidas, que mostram crescimento, um caixa gigantesco, preparado para comprar qualquer coisa que venha à frente, né? Essa crise foi muito clara para isso, né, Breyer? Assim, tipo, quem tá bem preparado de fato, quem pode se aproveitar desse momento, né? E aí você pode olhar, pô, mas já subiu 50%, já subiu 80%. Tá, mas talvez continue subindo pelo simples fato de
que ela está no lugar certo, na hora certa, né? Está bem capitalizada no momento que a crise abre oportunidades e às vezes num segmento que a própria mudança da sociedade vai beneficiar a demanda dela. Ó, temos convidados ilustres aqui, Rodrigo Patti da Exploritas, Marília Afonso. Ó, você falou olá, a Marília Afonso está aqui. Olá, Marília, tudo bem? Famoso olá. Olá, o Baiari está perguntando se aqui se é melhor comprar Amazon ou Magazine Luiza. Ixi, isso é difícil, hein? Porra, pra que uma ou outra, né? Eu sou muito fã da Magazine Luiza, né? Mas a Amazon é muito... É indiscutível, né? Mas aí tem que olhar valuation. Como nunca eu fiz um valuation de Amazon, ainda fico mais confortável com o Magalu. Mas, a Amazon é incrível, né, a empresa? Eu recomendo muito vocês darem uma olhada. Eu vou até depois postar aqui no meu Instagram, mas hoje o pessoal da SFA me mandou um estudo sobre Google. Eles olham muito as empresas de tecnologia, eles me mandaram um estudo sobre Google. Se eu puder compartilhar, eu vou mandar para vocês. Mas recomendo também que vocês entrem no site da IP. A IP fez essa mudança, né, no mindset de gestão dos fundos aqui já há algum tempo. Então, a última vez que eu fui visitá-los, acho que 55% da carteira deles já estavam investidos em empresas lá fora, né, e o restante em empresas brasileiras. Basicamente, eles olham muito esses dois mundos, né? Então, assim, por que eu devo concentrar todo o meu dinheiro no Brasil se eu consigo encontrar empresas lá fora, né, nos Estados Unidos, que são tão boas, a valuations assim não tão esticados se comparado a empresas brasileiras. Então tem bastante material legal no site deles, falam sempre sobre essas empresas, né? Que mais? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Falaram que Magazine acabou de divulgar o resultado. Depois eu quero ver aí. Pô, eu tô curioso também. Você tá enrolado, né? Agora você precisa fazer outra aula ainda, né? Então eu vou matar aqui, vou deixar você ir lá. Mas assim, pessoal, o que eu queria passar de recado, então, final, aí primeiro agradecer o Salomão pela disponibilidade, né? Assim, esse mercado de B10 é um mercado que está começando agora, né? A gente, claro que essa é uma notícia boa, mas, assim, seria muito melhor se tivesse... Acho que a Bolsa demorou, a CVM também demorou. A minha crítica foi que é muito fácil você abrir conta numa corretora e preencher lá o Know Your Client falando que você sabe fazer tudo, você é um investidor arrojado e tudo mais, sair operando termo, opções, comprar ações de porcaria, comprar small cap, micro caps que recebeu uma dica, né, foi lá comprar. E a ideia de você criar essa história do investidor qualificado é justamente diminuir, né, o potencial de risco caso dê um erro, né? Então, acho que isso é uma... falta até da capacidade da CVM de conseguir controlar e supervisionar o mercado como um todo, né? Então, como se uma pessoa que às vezes tem muito mais dinheiro seja muito mais sofisticado do que o outro, que eu não acredito muito. Então, assim, eu acho que é um mercado que vai se desenvolver, né? Particularmente, eu acho que eu e o Salomão te diverge no seguinte, eu acho que para as pessoas que têm menos conhecimento, tem pouco dinheiro, melhor talvez seja seguir pelo IVBB11, né? E se você tem mais disponibilidade de dinheiro, tempo, já está mais tempo no mercado, aí sim eu acho que faz sentido abrir conta numa corretora lá fora, até para você se habituar e conhecer, né, outros ativos, como outros ETFs que você eventualmente pode investir. Mas dá sua opinião final aí também, Salomão. Eu acho que a gente tem que esperar para ver como vai ser esse mercado de BDR, principalmente no lado da liquidez. Porque tendo a liquidez, eu acho que mais empresas vão vir para cá e também outras coisas podem evoluir no sentido até tributário mesmo, né? Aquela compensação dos 20 mil reais, que tem para ações, não vai ter para BDR, enfim. Eu acho que no lado da simplicidade, o BDR joga muito a favor, né? Mas, obviamente, para o investidor que já tem uma expertise ou até uma disposição de querer se aperfeiçoar mais, aí abrir uma conta lá fora, vai sempre ser mais vantajoso você investir diretamente na ação do que por aqui, né? Se pelo BDR fosse mais vantajoso, aí ninguém iria comprar ação lá fora, né? Acho que isso já facilitaria bastante. Mas bem ou mal, é um golaço aí para quem
que é no mínimo diversificar geograficamente a sua carteira, não precisar só investir em ações da B3, né? Lembrando que tem um vídeo que o Stock Pickers fez, tá no canal deles lá. Entrem no canal, subscrevam, dê like, compartilhem, mandem para os amigos. Tá? O conteúdo do canal do Stock Pickers no YouTube é muito bom. E tem uma entrevista lá com o pessoal da B3, então, que foi feita na semana passada, que eu assisti. Eu fiz também um vídeo curtinho sobre isso, aqui tem nos meus stories, mas também tem um vídeo no YouTube que eu fiz, que não ficou tão bom, porque eu tô meio destreinado, mas vou melhorar. Pô, ficou bom sim, cara. Ficou bom sim, ó. Que isso. Então é isso, pessoal. Queria agradecer de novo o Salomão aí pelo tempo. Ele ainda vai dar uma aula hoje, o cara tá ocupadíssimo. E para quem não conhece, porque eu acho muito difícil o pessoal que me segue não conhecer, mas sigam o canal do Stock Pickers e o também do Salomão, e também entram no Telegram lá, que tem um conteúdo muito bom. Pô, eu vi que teve alguém que falou assim, por favor, volte a fazer o Coffee and Stocks de novo. Rapaz, você tá de brincadeira, 7h15 da manhã todo dia, cara. Não, mas a gente vai voltar com uma versão semanal. Diário tava foda, cara. Nossa, E agora eu tô com outro cachorro aqui em casa, então já tô dormindo mal, já vou acordar cedo demais. Mas vai voltar a ser semanal. Eu tô com saudade de fazer. Acho que até a gente começou a fazer mais live, porque eu senti falta do Coffee Stocks. Nossa, mas bom saber que a galera tá sentindo falta. Às vezes eu acordo assim, tipo, pego meu celular e tá lá, Coffee and Stocks. Eu falo assim, caramba, o Salomão já tá acordado fazendo coisa. Eu tô acordando. O cara é um guerreiro, velho. E se, falando baixinho para não acordar. Para não acordar. Então, isso é amor. Boa. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação. Obrigadão aí, Salomão. Um grande abraço. Valeu, Breia. E até a próxima. É nóis. Falou. Valeu.